Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos à Casa do Choro, nosso programa que estreia hoje, abrindo suas portas para a produção contemporânea do gênero musical urbano mais antigo de que se tem notícia no Brasil, o choro. Gênero, aliás, que de uns tempos para cá vive um momento instigante, com um certo encontro entre o passado, o presente e o futuro. Isso porque, enquanto a tecnologia permite que preciosidades centenárias ressurjam dos baús de partituras e de gravações desconhecidas, tem toda uma nova história do choro sendo escrita através de uma produção atual ativa e pujante. Pois essa atualidade, que não perde o passado de vista, vai ser o tema de toda a série Casa do Choro, mas com um enfoque diferente a cada programa. Na edição de hoje, vamos abrir a casa com uma amostra da música que vem sendo feita pelos novos chorões. A garotada que, aí pelos 20 ou 30 anos de idade, bebendo da fonte dos mais velhos e antenada com a enxurrada de informações que corre nos dias de hoje, vem criando a cara do choro nessa segunda década do século XXI. Uma espécie de retrato de momento que começa pela cidade de Cordeiro, no norte do estado do Rio, onde nasceram os primeiros personagens dessa edição, entre 1987 e 89. Estou falando dos irmãos Júlio, os gêmeos Maicon Júlio, bandolinista, e Marlon Júlio, violonista, e o percussionista Magno Júlio, 2 anos mais velho que eles. Todos começaram na música meninos ainda, aprendendo os fundamentos na Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, e mais adiante entraram na Escola Portátil de Música, no Rio, onde aprofundaram os estudos e formaram, com outros conterrâneos, o conjunto Os Matutos. Foi a partir desse grupo que se fez o Trio Júlio, que no fim de 2016 entrou em estúdio para gravar o CD Minha Felicidade, todo com músicas autorais e arranjos próprios. Entre as 10 faixas estava, por exemplo, Fuxico, esse machixe balançado de Marlon Júlio que ficou assim, na gravação do Trio Júlio, com a participação especial do cavaquinho de Lucas Oliveira.
A exemplo do machixe que a gente acabou de ouvir, com o nome de Fuxico, muitos dos choros gravados no ano passado pelo trio Júlio já existiam há mais ou menos uma década. Era o período em que os irmãos Magno, Marlon e Maicon passavam os sábados submersos nas aulas da Escola Portátil de Música, aprimorando-se na teoria e na prática do choro. E assim foram pintando as primeiras composições dos mais variados gêneros. Além de machixe, teve valsa, teve baião, choro, shotes, samba e frevo, gênero no qual o percussionista Magno Júlio é especialista, como atesta o veterano chorão Jorginho do Pandeiro. Pois foi no ritmo do carnaval de Recife e Olinda que Maicon Júlio prestou homenagem ao irmão com a composição que a gente ouve agora, com as participações de Pedro Paes no sax alto e mais os cordeirenses Everson Moraes no trombone e Aquiles Moraes no trompete e no arranjo de sopros. Com vocês, Maguito no Frevo. Depois de ouvirmos Maguito no Frevo, de Maicon Júlio, voltamos agora a apresentar uma composição de seu irmão gêmeo, Marlon, que aliás começou na música pelo contrabaixo, mas acabou calejando as mãos no violão de 7 cordas. E esse choro de Marlon é dedicado a um bairro da cidade de Cordeiro, que numa canetada da prefeitura municipal lá pelos anos 80, simplesmente desapareceu. Ficaram as memórias de seus moradores boêmios e as histórias inesquecíveis que fizeram com que Marlon batizasse sua composição com o nome desse bairro, Pendura Saia, choro gravado pelo trio Júlio com a participação dos Matutos.
Outra composição do violonista Marlon Júlio, gravada pelo trio que ele forma com os irmãos Maicon, bandolinista, e Magno, percussionista, é o choro Compadre que Deus me deu. Música que ele fez em parceria com o violonista Rafael Malmit e que está na faixa 3 do CD do Trio Júlio, gravado com a participação do pianista Fernando Leitsky. Participação, aliás, que traz o primeiro comentário do meu companheiro no roteiro desse programa, o violonista e arranjador Paulo Aragão. É isso, Pepe. A gente pode destacar nessa próxima música que a gente vai ouvir, mas mais do que isso, em todo esse repertório que a gente está escutando hoje, um virtuosismo rítmico. O que é isso, né? Eu acho que é uma das coisas mais fascinantes do choro, a maneira como se criam as texturas rítmicas do acompanhamento, né? Isso é uma coisa que é feita absolutamente improvisado, não está escrito na partitura, e existe assim, uma infinidade de possibilidades. E num trabalho de equipe, um regional entrosado, é que nem um time de futebol muito bom. Quando um vai, o outro faz a cobertura. Quando um dá uma sugestão, o outro já entendeu a jogada, como é que é. E a gente vê esse trabalho feito assim de uma maneira virtuosística nessa execução desse choro Compadre que Deus me deu, principalmente entre o piano do Fernando Leitsky e o violão do Marlon Júlio. É um trabalho irrepreensível, uma tabelinha cheia de swing. O parceiro de Marlon Júlio no choro que acabamos de ouvir, chamado Compadre que Deus me deu, é o violonista Rafael Malmit, gaúcho radicado no Rio de Janeiro desde 2005, quando deixou para trás sua cidade natal, Porto Alegre, onde se criou no bairro Jardim Sabará. Foi lá que ele começou na música pelo cavaquinho, instrumento pelo qual se encantou ainda moleque, vendo pela TV um desfile da Estação Primeira de Mangueira.
aprendeu os acordes iniciais, conheceu o choro, formou os primeiros conjuntos e passou para o violão de 7 cordas. Foi com esse instrumento que ele chegou ao Rio e entrou nas rodas da cidade, ganhando destaque no meio musical e fazendo em 2012 seu primeiro disco solo, Cordão Amigo. A vivência na música e a vontade de explorar as fronteiras do choro fizeram com que Malmit chegasse ao 2º álbum de carreira, que não por acaso se chama Choro pro Mundo. Para dar conta dessa viagem, ele montou o Quinteto Varandão, que tem a base de um regional de choro, mas com algumas novidades na formação. São eles Bernardo Diniz, no cavaquinho e no violão tenor, Fernando Leitsky, no piano e no acordeon, Magno Júlio na percussão, Marcos Passos no clarinete e no clarone e Thaís Soares no violino. O disco foi lançado em novembro de 2016 no auditório Radamés Inátali, da Casa do Choro. Ouviremos agora uma gravação muito especial, realizada ao vivo, no lançamento de Choro pro Mundo. De Rafael Malmit e Bernardo Diniz, Bodas. Ouvimos com Rafael Malmit e Quinteto Varandão, Bodas, parceria de Malmit com Bernardo Diniz, que com esses ares de esquina francesa foi feita nas regras de um gênero musical que remonta às raízes do choro, lá no Rio do século XIX, chamado shot. Tempos e lugares diferentes que se encontram na música desse gaúcho, que, como bom sujeito da fronteira que ele é, teve a curiosidade de enxergar o que está do outro lado, mas sem perder a sua própria essência. Ou seja, sua música assimila elementos musicais de Paris, Nova Orleans, dos Pampas, do universo cigano e é brasileira. É o caso do nosso próximo número musical, Val Cigana, uma composição de Abel Luiz e Rafael Malmit,
que interpreta a música com o Quinteto Varandão e mais o reforço do trio Roda Romani, que é formado por Carol Panese no violino, Pedro Araújo no violão manouche e Pedro Aune no contrabaixo. Outro destaque do segundo CD de Rafael Malmit é a parceria dele com Marlon Júlio, dedicada a um amigo bandolinista que, recém-chegado ao Rio, vindo de Porto Alegre, emendou uma roda de choro na outra sem tempo para descanso. Dá para se ter uma ideia da avidez do moço pelo retrato musical que a gente vai ouvir agora com Malmit e o seu Quinteto Varandão. O choro saltitante, Elias no Rio.
Elias, homenageado nesse choro de Rafael Malmit e Marlon Júlio, é outro músico gaúcho que, com suas composições, vem dando novos ares ao velho e bom choro. O bandolinista Elias Barbosa, porto-alegrense nascido em 1987 e que já há algum tempo vem se destacando como solista, seja à frente de regionais de choro ou de orquestras de universidades como a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicinos. Quando começou a compor, por volta dos 18 anos, já começou no choro, gênero que conhece desde as fraldas, no convívio com o avô, o gaiteiro Paulo Hercílio Barbosa, fundador do Clube do Choro de Porto Alegre. A composição inspirada de Elias Barbosa, que vamos ouvir, é Luminoso, que em 2014 conquistou o primeiro lugar no tradicional festival Moenda da Canção, realizado na cidade gaúcha de Santo Antônio da Patrulha. A música dá nome ao segundo disco de Elias, atualmente em fase de produção, e vem agora no nosso repertório. Luminoso, que Elias Barbosa sola no bandolim, acompanhado pelos violões de 7 cordas de João Vicente Macedo e Rafael Malmit, pelo cavaquinho de Fábio Azevedo e pelo pandeiro de Guilherme Sanches.
A exemplo de Elias Barbosa, que a gente ouviu agora tocando o choro Luminoso, outro bandolinista gaúcho da safra de 1987 é Luiz Barcelos, que nasceu na cidade de Rio Grande, quase na fronteira com o Uruguai, e se mudou pequeno para Porto Alegre. Já tocava violão e cavaquinho quando, aos 12 anos, foi aprender música com um personagem decisivo na sua vida, o professor Luiz Machado, que aproximou Luizinho do choro e do bandolim. Foi em 2015 que Luiz Barcelos, depois de acompanhar solistas, fazer arranjos e produzir discos para outros artistas, gravou seu primeiro disco solo, o álbum independente Depois das Cinzas, todo com composições de sua autoria. E é uma delas que a gente ouve agora, com Luiz Barcelos no bandolim de 10 cordas e mais Rui Alvim no clarinete, Léo Pereira no cavaquinho, Glauber Seixas no violão, Patrick Ângelo no violão de 7 cordas e Marcos Tadeu no pandeiro. Com vocês, Espevitado. O álbum Depois das Cinzas traz não só uma amostra da versatilidade do bandolim virtuose de Luiz Barcelos, como traça também uma espécie de mapa de suas andanças pelo Rio de Janeiro, cidade em que escolheu viver e para onde se mudou em 2005 com os conterrâneos e companheiros de geração Anderson Balbueno, percussionista, e o já citado violonista Rafael Malmite. No roteiro carioca do gaúcho Luizinho Barcelos estão Sábado na Urca, Praça São Salvador e o Choro Sacudido, que vem agora no nosso repertório, com direito ao som ambiente gravado no vai e vem das manhãs de domingo na Avenida Augusto Severo. Vamos ouvir Feira da Glória. É manga pau, meu réu, é figo
E assim, com Luiz Barcelos interpretando Feira da Glória, de sua autoria, chega ao fim a edição de estreia do programa Casa do Choro. Para encerrar esse primeiro painel do choro contemporâneo, prestamos homenagem a um grande pilar da música brasileira, que neste mês de março é festejado pelos 130 anos do seu nascimento. O maestro Heitor Villa-Lobos, que comparece em nosso repertório com uma composição de sua adolescência, como nos conta Paulo Aragão. Pois é, Pepe. A genial obra para violão do Heitor Villa-Lobos, ela é cercada de algumas lendas, de alguns mitos, né? Então, por exemplo, disse que haveria um sexto prelúdio, um prelúdio número 6, que ele teria composto para completar a famosa série dos 5 prelúdios, né? Mas essa música se extraviou, teria sumido, desaparecido. Algumas pessoas, inclusive, dizem que ela nunca existiu. E a mesma coisa se diz a respeito de várias obras compostas pelo Villa na juventude dele, né? As primeiras obras dele que ele compôs para violão, que são obras também que se perderam, que ninguém conhece. Mas eis que, há cerca de 10 anos atrás, um violonista ítalo-francês, ele descobriu no acervo da editora Max Echig algumas partituras, e dentre as quais essa música que a gente vai ouvir é uma valsa concerto número 2, manuscrito do Villa, para violão, uma obra de juventude que ele fez com 17 anos, então tem a ver um pouco com a sonoridade aí dos novos chorões. Aí a gente está falando de um chorão, um jovem chorão do início do século XX, o Villa-Lobos, que nessa época, em 1904, frequentava as rodas de choro da rua Itapiru, na casa do pai do Pixinguinha, né? E, inspirado nesse clima dessas rodas do choro, compôs essa música que a gente vai ouvir agora, na interpretação desse violonista Frédéric Zigante.
com a Valsa Concerto número 2 de Vila Lobos, com Frederic Zigante ao violão, encerramos essa edição da Casa do Choro. No próximo programa, vamos falar dos pianistas, da novíssima geração e da velha guarda também. Até lá! Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão.